Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui para resolver uns exercícios de matemática básica, uns exercícios programados que foram apresentados pelo CEDERJ no ano de 2015, no segundo semestre. A primeira questão é sobre PG e diz o seguinte: a sequência x, y, z é uma progressão geométrica de razão 2. Então, eu sei que isso aqui é uma PG. Que o A1 vale x, A2 y, A3 z. Mas eu sei também que a razão vale 2. E sabemos aqui, ó, eu também que o segundo termo vale 5. Então, quer que a gente calcule os outros termos da PG. Então, eu tenho aqui 5, x, 5 e z. Quando a gente tem a razão, a gente aplica num termo e vai ter o termo que vem depois. Então, de x, eu multiplico 2, deu 5. 5, eu multiplico 2, vai dar g. Sendo assim, né, essa questão fica bem tranquila de se resolver, e aí eu posso dizer que 2x igual 5. Então, x igual 5 meios. Eu já tenho o primeiro termo. O segundo é 5 e o terceiro é qual? Z igual 5, que é o A2, vezes a razão Q. Então, Z igual 5 vezes 2, Z vale 10. Então, a gente já tinha o segundo termo, achamos o terceiro, que é Z, o primeiro que é X, e a PG completa fica assim. Primeiro termo, 5 meios. Segundo termo, 5, que a gente já sabia. E o terceiro termo é 10. A segunda questão é uma simplificação de expressão. A expressão é essa aqui, eu vou reescrever, menos 6x, que multiplica x mais 1, mais 9x cubo, que multiplica x mais 1 quadrado, sobre x ao quadrado, menos 1. O que acontece aqui, né, gente? No numerador, a gente tem duas parcelas de uma soma, e a gente pode perceber que a gente tem vários fatores comuns. Primeiro, existe um fator comum que vai ser o MDC entre 6 e 9, né? Eu posso dividir 6 por 3 e também 9 ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar o número 3 e vou colocar como um dos fatores em evidência. Só que aqui eu também tenho x e aqui eu tenho x cubo. Então, eu vou pegar o x com o menor expoente para colocar em evidência. Por quê? Porque o menor expoente, ele divide ele mesmo e divide os maiores. Então, x vai ficar também em evidência. Existe outro termo que também se repete nessas duas parcelas, que é quem? X mais 1, que funcionaria como se fosse um y, um z, outra letra qualquer. E aqui, ó, eu tenho ele elevado a 1, porque não tem expoente, e aqui elevado a 2. Então, o raciocínio é o mesmo. O x, a incógnita, né, que eu tenho na evidência, eu pego sempre com o menor expoente. Se for um binômio, um trinômio, ou que seja, um polinômio qualquer, que ele também vai funcionar como fator comum, eu também vou utilizar ele com o menor expoente. Então, vou ficar aqui, todo mundo com multiplicação, tá, gente? Nos fatores que eu coloco em evidência. E aí eu abro outro parêntese para colocar agora os resultados. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso que está antes da soma e vou dividir pelo fator comum. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar, tá? Eu vou ficar aqui com menos 6x, que multiplica x mais 1, dividido por tudo isso aqui, que é o fator comum, tá? Então, dividido por 3x, que multiplica x mais 1. Primeiro eu mexo com o sinal, né? Menos dividido por mais, vou ter que manter o menos aqui dentro. 6 dividido por 3 vai dar 2. O x eu consigo cancelar com x, então isso me dá 1, né? No produto. X mais 1, com x mais 1 eu também consigo cancelar. Então aqui eu vejo que eu tenho o resultado menos 2, que eu já coloquei aqui. Agora eu vou continuar, vou colocar esse sinal aqui do meio, né? Mais. Vou pegar o segundo termo, que é 9x cubo, que multiplica 9x cubo, que multiplica x mais 1 quadrado, eu vou dividir ele também pelo fator comum. Então, vou dividir por 3x, que multiplica x mais 1. E aí, eu vou
fazer da mesma forma. 9 por 3 vai me dar 3. X cubo por x elevado a 1 dá x elevado a 2. Por quê? Eu repito a base, quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, 3 menos 1 vai me dar expoente 2. Com esse x mais 1 aqui, ó, eu vou proceder da mesma forma, mas a gente também pode cancelar. Quando eu tenho x mais 1 ao quadrado, é a mesma coisa que x mais 1 vezes x mais 1. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, para não ter que desmembrar, cortar o expoente daqui, vai ficar 1, vai ficar elevado a 1, cortar esse aqui de baixo. Isso, gente, também significa, assim, repete a base e subtrai os expoentes, né? Que aqui, 2 menos 1 dá 1, tá? Então, aqui, vou ficar com x mais 1. E é isso aqui exatamente que eu vou passar lá para dentro. Pode ficar estranho, porque continuou com outro parêntese, né? Se vocês quiserem aqui, para ficar mais bonitinho, a gente pode não usar parêntese e usar colchete. Eu vou botar um colchete aqui, e aqui eu vou colocar o resultado, somando o resultado do que deu a segunda parcela da soma, dividida pelo fator comum em evidência. Então, deu 3x², que multiplica x mais 1, agora com expoente 1. E aqui embaixo, eu tenho algo conhecido da gente, né? Eu tenho um produto notável. Produto. Diferença de 2². De onde que vem a diferença de 2²? Do produto de uma soma por uma diferença. Soma de quem? Diferença com quem? Bom, esse aqui é o quadrado do primeiro. Se x é o quadrado do primeiro, é porque o primeiro número é x. Esse daqui, ó, é o quadrado do segundo. Então, é porque o segundo número é 1. Então, eu vou fazer produto da soma pela diferença do primeiro e do segundo números. Agora, eu vou só arrumar isso aqui dentro. Esqueci de fechar aqui o colchete. Antes de arrumar, quando eu fiz essa fatoração aqui, olha só o que eu obtive. Eu obtive um x mais 1 em cima, que eu posso cancelar com esse x mais 1 embaixo. Então, eu vou ficar com 3x. Agora eu vou colocar um parêntese, porque eu vou distribuir aqui, tá? Então, eu vou ficar com menos 2 mais 3x² vezes x, 3x³. 3x² vezes 1, 3x². Sobre x menos 1, que me sobrou no denominador. Eu ainda posso melhorar isso aqui retirando esse parêntese de cima, mas se não quiser retirar, não tem problema, tá? Eu retiraria e colocaria em ordem decrescente de expoentes, tá? Aqui eu tenho o cubo, eu vou fazer primeiro. Fazer primeiro esse multiplicado por esse aqui, tá? Então vai dar 3 vezes 3, 9, x², porque 3 mais 1 daqui dá 4, mais o segundo maior expoente é esse. Então, vou fazer esse aqui agora. 3 vezes 3 de novo, 9. X² vezes x, repete a base e soma os expoentes. Aqui é 2 e aqui é 1. 2 mais 1, 3. E menos 2 que multiplica 3x vai dar menos 6x. Aqui embaixo, x menos 1. A partir daqui, eu não consigo mais fatorar. E a resposta é essa, então. Esse trinômio no numerador sobre x menos 1. Eu vou deixar para vocês o link da nuvem aonde está tanto o enunciado do EP quanto o próximo onde vem o gabarito. No gabarito, acho que está essa parte aqui, não fez o distributivo, deixou assim, tá? Eu prefiro fazer e dar a resposta dessa forma aqui. Essa aqui, a gente tem 3 equações e pede para a gente resolver, se possível. Resolver, acho que a gente consegue resolver. Então, vamos dividir aqui o espaço. Esse aqui mais para cá. Na primeira, a gente tem aqui, ó, x menos 4 sobre x igual a 0. Existem duas possibilidades aqui. Ou a gente faz que o MMC é x,
e resolve aqui, ou faz a jogadinha, né, vezes, depois menos aqui, ou a gente também pode pegar esse 4 sobre x e colocar para o outro lado. Eu não vou colocar porque aí a gente fica com o produto dos meios é igual ao dos extremos, mas eu não vou colocar porque a gente costuma deixar a incógnita do lado esquerdo mesmo, né, quando a gente está resolvendo uma equação. Então, eu vou fazer essa jogadinha aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado, menos 4, que eu não consigo resolver. E eu vou, de novo, vou repetir o denominador e vou dizer que isso é igual a zero. Bom, se x ao quadrado menos 4 sobre um x é igual a zero, para uma divisão ser zero, o numerador tem que ser zero. Então, eu posso fazer isso aqui. Então, x ao quadrado é igual a 4, x igual mais ou menos raiz de 4. Então, eu tenho aqui duas raízes que são menos 2 e 2. Então, essa foi possível resolver e a solução é menos 2 e 2. Vamos agora para a letra B. Bom, essa aqui eu tenho fração igual a fração, né? Então, normalmente eu resolvo assim. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes x, vou fazer primeiro. X quadrado igual 2 que multiplica x menos 1. Para a gente poder visualizar aqui certinho, que eu vou ter que fazer uma distributiva aqui. Então, x quadrado igual 2x menos 2. Passando tudo para o primeiro membro, eu vou ter uma função quadrática aqui para resolver por Bhaskara. Então, vou ficar com menos 2x mais 2 igual a zero. Aplicando aqui Bhaskara, o delta vai ser o seguinte: menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes 1, que é A, vezes C, que é 2. Então, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. E descubro que meu delta dá negativo. O que que acontece quando o delta dá negativo? Eu vou lá e tento fazer o x e coloco menos b, que é 2, mais ou menos raiz de delta igual sobre 2a. 2 vezes 1, 2. O que que acontece com esse x aqui? Esse x, ele não pertence aos reais. Por quê? Porque raiz, índice par de número negativo, não é número real. Vai pertencer aos complexos, não é verdade? Então, isso aqui não pertence aos reais, logo, essa daqui não é possível resolver. A solução fica vazia, eu posso representar dessa forma aqui, ou com uma bolinha cortada. Não pode ser essa bolinha cortada dentro da chave, tá, gente? Que, senão isso indica que é um elemento, né? Tudo que está dentro de chave é elemento que a gente representa. Nessa terceira, eu vou fazer logo o MMC. Poderia já passar esse X para cá e fazer o MMC depois, mas eu vou fazer do jeito que tá. Então, eu tenho denominadores aqui de dois tipos. Eu tenho um e eu tenho dois. Então, o 2 é o MMC. O que que eu vou fazer? Todo mundo que não está com o denominador 2, eu vou multiplicar por 2, porque 2 por 1, 2. 2 por 2, 1. 2 por 2, 1. 2 por 1, 2. E vou ignorar os denominadores, né? Porque só vai me importar o que que vai acontecer no numerador para eu achar a incógnita. Se todos os denominadores são iguais, simplesmente eu posso ignorar. Então, eu vou ficar aqui com 2 raiz de 5x menos raiz de 5 igual 3, não, isso, 3 mais 6. 3x, né? Aqui vai dar 3x, 1 vezes 3, 3, 3x, mais 3 vezes 2, 6. Vê se eu fiz certo. 2 raiz de 5x está aqui. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Igual 1 vezes 3, 3x, mais 6, certinho. Agora eu vou passar quem tem x para o primeiro membro, junto com o 2 raiz de 5. Menos, vem menos, 3x, igual 6, que já estava aqui, e vou passar esse raiz de 5 para cá. Então, vai dar 6 mais raiz de 5. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou colocar como se fosse o x um fator comum, mas eu vou colocar ele depois do parênteses, tá? Então, antes do parênteses, eu vou colocar cada termo dividido pelo fator comum, que é o x. 2 raiz de 5, 2 raiz de 5x dividido por x, esse x vai sair, né? Então, eu vou ficar aqui com 2 raiz de 5 menos 3x dividido por x dá 3. E aqui x.
Se eu fizer aqui, ó, distributivo, eu volto exatamente ao que estava em cima. Quando a gente tem dúvida se fez errado. Porque o que que acontece aqui, gente? Aqui eu tenho esse 2 raiz de 5 aqui, eu só posso somar com radicais idênticos, né? Eu só somo raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 5 com raiz de 5, raiz cúbica de 2 com raiz cúbica de 2. Então, eu não consigo somar raiz 2 raiz de 5 com 3. Eu tenho que só indicar qual foi a soma aqui, ou no caso aqui, uma subtração, né? Então, eu indiquei. Eu vou pegar a parte numérica, vou subtrair aqui, vou indicar a subtração e vou repetir um x só, para poder isolar esse x e achar o valor dele que é o nosso objetivo ao resolver uma equação, tá? Ali eu só repito o segundo membro. Agora o x fica sozinho. Como essa subtração aqui, ela está multiplicando x, então ela passa dividindo. Aí vai ficar 6 mais raiz de 5 dividido por 2. Raiz de 5 menos 3. Agora aqui pode deixar assim? Pode, mas eu acho legal fatorar, tá? Esse aqui é tranquilo para fatorar. Eu vou fatorar aqui pelo conjugado desse aqui. Por que pelo conjugado? Com sinal diferente. Para ficar o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Lembram? Porque aí eu vou ter o produto de uma soma por uma diferença. Eu vou botar aqui 2 raiz de 5 mais 3 sobre 2 raiz de 5 mais 3, né? Porque isso aqui dá 1 para não alterar o número. Só para arrumar ele melhor. Tirar o radical do denominador. Então, aqui, ó, eu vou precisar distribuir 6 que multiplica 2 raiz de 5 vai ficar 12 raiz de 5. 6 que multiplica 3 eu vou ficar com mais 18. Mais raiz de 5 que multiplica 2 raiz de 5 vai dar 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado, eu posso cancelar o denominador com o índice 2 da raiz, ou eu posso dizer que raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25, que me dá 5. Então, 2 vezes 5, eu vou ficar aqui com mais 10. Raiz de 5 vezes 3, eu só posso indicar essa multiplicação. 3 raiz de 5. Aqui embaixo, eu vou aplicar aquilo que eu falei para vocês. Ó, eu tenho o produto de uma soma por uma diferença de dois números. Então, eu vou fazer aqui como quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ficou meio apertado aqui. Vou subir aqui só um pouquinho para ficar mais visualização melhor. Não dá. O que que eu vou fazer então? Vou colocar um asterisco aqui e vou continuar ali em cima, que acabou ficando muito grande aí, vocês me desculpem. Então, x, aqui é a continuação. Sou meio bagunceira, né, gente? Não reparam? X igual, então, 12 raiz de 5. Que eu fiz o negócio errado aqui. É raiz de 5 aqui, e não 3. Eu tenho duas raízes de 5 semelhantes aqui. Então, se eu tenho 12 raízes de 5 com mais 3 raízes de 5, na verdade, eu tenho 15 raízes de 5. O radical, o número irracional, ele funciona como... Eu posso pensar nele como um x, como um y, tá? Raiz de 5 como x, então 12x mais 3x daria 15x. É a mesma coisa que acontece nessa situação aqui. 18 mais 10 vai dar 28. Sobre. Quando eu resolvo isso aqui, eu fico com 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado, já vimos que eu cancelo o 2 com o índice, ou eu considero que isso é raiz de 25, que dá 5, né? Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Menos 9, eu já vou colocar o resultado aqui, tá, gente? Aqui vai dar 20 menos 9 nesse denominador aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui 20, dá assim. 20 menos 9. E aí eu vou ficar com o resultado para x, que vai ser esse feinho mesmo, tá? Não vai ter como eu fazer mais nada aqui. 15 raiz de 5 mais 28 sobre 11. Esse é exatamente o gabarito. Não precisa racionalizar nesse. Por quê? Porque eu já racionalizei e já deu só número no denominador, né? Então, esse final aqui já está satisfatório para a gente. Aliás, racionalizar a gente faz uma vez só, né? Se já fez aqui, nessa passagem, então já resolveu o problema. Então, essa solução aí tem que colocar esse número aqui dentro da chave, tá? Solução igual, abre chave, 15 raiz de 5 mais 28 sobre 11. Todo esse número grande aqui.
Porque quando a gente resolve equações, a gente tem que dar uma solução. Então, essa daqui é a solução. Tem que vir isso aqui entre aspas. Entre aspas, não, perdão, entre chaves. Tá bem? Essa aqui é interessante, é bem simples também, e pede para a gente simplificar também. Sendo que quando eu olho isso aqui, eu vejo, poxa, eu não consigo fatorar, né? Fatorar essa expressão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente faz quando tem raiz no denominador. E o que que é que a gente faz? Racionaliza. Então, se eu tenho isso aqui, ó, raiz de 2, eu vou racionalizar aqui, isso aqui é tudo vezes, não é mais nem menos. Eu vou multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2, para eu poder tirar essa raiz do denominador e simplificar isso. Essa daqui eu vou fazer distributiva, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que é raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4. Vou até colocar raiz de 2 ao quadrado. Aí eu posso cancelar aqui, ó. Menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Sobre, aqui eu vou ter meio, vai continuar ele, raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Eu também vou poder cancelar aqui. Aí aqui vai ficar assim, ó, 2, né, porque eu cancelei, menos raiz de 2. E aqui eu vou ficar com meio vezes 2. Concorda? Porque aqui eu também vou tirar essa raiz. Então, vai ficar com 0,5 vezes 2. O que que dá, na verdade, metade vezes 2? Duas metades. Um inteiro, né? Então, na verdade, isso aqui dá 1. Logo, isso aqui simplificado vai ser igual a 2 menos raiz de 2. Só o numerador como resposta. Tudo bem? Essa quinta questão aqui, ela é de trigonometria. E a gente tem que ler, fazer o nosso esqueminha e resolver aqui, aplicando seno, cosseno ou tangente, o que para a gente for mais interessante, mais prático, mais rápido aqui, né? Diz assim, um avião decola segundo um ângulo de 55 graus. Ele decolou aqui, ó. Aqui está o chão. E o avião decolou segundo um ângulo de 55 graus. Ele decola, né, assim. Depois de 6 quilômetros, seguindo uma trajetória com a mesma angulação, bom, se a trajetória continua com a mesma angulação, concordam que esse valor 6 quilômetros é o valor da hipotenusa, né? Porque se ele se mantiver aqui, ó, na mesma angulação de 55, ele vai, para percorrer 6 quilômetros, isso aí vai me dar a hipotenusa do triângulo do esquema. Então, aqui 6 quilômetros. O que entra a hipotenusa é o quê? Seno e cosseno, lembra? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. CO, né? Cateto oposto sobre hipotenusa quando eu trabalho com a relação seno. A relação cosseno, cateto adjacente, que é o que ajuda a formar o ângulo. Oposto é sempre aquele cateto que está lá na frente do ângulo. Adjacente é o cateto que ajuda a formar o ângulo. Então, seria essa base aqui do triângulo, tá? Então, adjacente, cosseno também usa a hipotenusa. O que não usa hipotenusa é a tangente. Tangente, a gente pode considerar que ela é seno sobre cosseno. Quando eu faço essa divisão aqui, vai me sobrar cateto oposto sobre adjacente. Eu não uso hipotenusa aqui. Isso aqui tem que saber, tá? Normalmente os valores vai dar, mas isso aqui tem que saber. É legal também saber, sendo cosseno e tangente de 30, 45, 60, fazendo aquela tabelinha famosa lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo com raiz sobre 2, tá? E no final, seno sobre cosseno para obter a tangente. Então, aqui, ó, o avião vai decolar sob esse ângulo, depois de 6 quilômetros, seguindo a trajetória com a mesma angulação. Determine a altura aproximada que esse avião vai se encontrar. A altura que eu quero é essa aqui, ó, né? Que o avião vai estar aqui, depois de 6 quilômetros que ele tiver percorrido nessa angulação aqui, tá bom? Então, eu quero essa altura. Essa altura, olha só a seta que eu fiz aqui, ó. Tá na frente do ângulo de 55. Então, isso aqui é cateto oposto. É CO. Cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar qual função?
função seno. Então, vou dizer que seno de 55 graus é igual a cateto oposto, que é h, a altura do avião, sobre hipotenusa, que é 6. Substituindo aqui, olha, seno de 55 é aproximado 0,81. Então, 0,81 igual a h sobre 6. Aí agora eu posso fazer isso aqui, ó, produto dos meios igual dos extremos. Eu vou encontrar que h vai ser 0,81 multiplicado por 6. Aí eu vou fazer aqui a continha. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 4, 8. Vai 4. 6, 0. 6, 0. 4, 4. Ao todo, são duas casas depois da vírgula. Então, vou ficar aqui com 4,86, o quê? Trabalhou com unidade? Trabalhou, 6 quilômetros. Então, aqui eu tenho que respeitar a mesma unidade. Determine a altura aproximada em que o avião se encontra. É aproximado porque seno, né, foi o valor aproximado. Então, o avião, depois de percorrer 6 quilômetros naquela angulação ali, vai estar a uma altura aproximada de 4,86 quilômetros. Sexta, trigonometria também. Aliás, uma questão bem interessante, que eu, que eu raciocinei da seguinte forma. Bom, na figura abaixo, CD igual a BD, ó, CD igual a BD, que é igual a 5. Então, aqui vale 5, aqui também vale 5. E AD vale 3. AD, que é esse pedacinho aqui, ó, vale 3 centímetros. Aqui também usou unidades. 5 centímetros, 3 centímetros, aqui também 5. Agora eu quero o valor, eu não quero do seno nem cosseno de x, eu quero de 90 menos x e a tangente de 90 menos x. Então, como é que eu vou pensar isso aqui? Bom, se eu tenho que esse lado BD é igual ao lado CD, imaginam que esse triângulo aqui, ó, BCD, ele é isósceles. Se ele tem dois lados iguais, então dois ângulos da base dele também são iguais. Se aqui vale x, aqui também vai valer x, tá? Imaginem agora, eu tenho esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo externo do triângulo BCD, concorda? Quando eu tenho um ângulo externo, eu tenho um teorema que diz que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois internos. Até porque, gente, olha só, isso aqui, esse ângulo desse lado, com esse aqui, ó, fazem 180 graus. E os três ângulos internos de um triângulo também fazem 180 graus. Isso quer dizer que esse aqui, ó, que é o ângulo CDB, ele tem uma medida que mais 2x vai dar 180. E é a mesma coisa que acontece aqui, ó. Se é a mesma coisa, isso daqui é obrigado a valer 2x, porque é x mais x. O ângulo externo, de novo, a gente relembrando, é igual à soma dos outros dois internos, não o adjacente a ele, tá? Porque quando a gente somar os outros dois internos com o adjacente a ele, dá uma meia volta, que é 180. E é exatamente o que acontece com... Olha só, imagina que eu estou chamando aqui de y. 2x mais y vale 180. Se eu somar os três do triângulo, ó, x mais y, também tem que valer 180. Tá bom? Então é fácil a gente lembrar desse teorema dessa forma. Agora, olha aqui o que acontece aqui em cima, olha. Eu estou aqui com 90 graus e agora eu vou considerar o triângulo ABD. Eu estou aqui com 90 graus e aqui com 2x. 90 graus e 2x. Eu quero saber quanto que tem esse pedacinho pequeno aqui. Para que eu estou fazendo isso, gente? Para buscar 90 menos x na figura e poder trabalhar com, com relações trigonométricas na própria figura, de seno e cosseno, do que eu quero saber, tá? Eu quero achar esse ângulo, porque aí vai me facilitar pra caramba. Ah, tem uma outra coisa muito interessante também aqui a respeito desse triângulo. Olha, no triângulo ABD, se eu tenho lados que são 3 e 5, eu já tenho certeza que o outro é 4. Por quê? Porque a gente sabe que tem esse teorema esse triângulo pitagórico aí clássico, né? Que é o triângulo 3, 4, 5. É um triângulo resolvido que a gente fala, né? A gente já sabe. Se eu tenho dois lados 4 e 5, o outro é 3. Se eu tenho 3 e 5, que é o que eu tinha aqui,
eu já sei que o outro tem que valer 4, tá? E aí agora eu quero saber se... Eu não achei ainda o ângulo 90 menos x, mas provavelmente é esse ângulo B. Eu quero saber se é. O que que eu vou fazer? Bom, eu vou trabalhar com esse triângulozinho aqui, ABD. Eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo de 2x. Então, eu já tenho 90 mais 2x. Só que eu tenho que ter 180 no triângulo todo, não tem? Então, eu vou subtrair aqui, ó. Isso aqui, ó, para esse triângulo ABD. Que eu estou tirando essa relação aqui. Eu estou querendo saber sobre o ângulo B. Então, o ângulozinho B todo... Não, B todo não. É só o cantinho ali. O B todo eu vou fazer depois, tá? Desculpa, gente, às vezes apaga tudo. Me enrolo que você tem aqui. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 180 nesse triângulo aqui ABD. Esse ângulozinho aqui, só desse lado aqui que eu quero saber, tá? Porque aqui eu já tenho 90 e eu já tenho 2x. Então, esse ângulozinho aqui, só desse ladinho aqui, sem ser o xzinho que é do outro, que é do triângulo BCD, é ele que eu estou trabalhando, para poder encontrar o ângulo 90 menos x que eu quero, para ele se pronunciar para mim, me mostrar onde que ele está nesse esquema da figura. Então, eu vou fazer assim, que esses três somados aqui dão 180. Então, o que eu estou procurando que falta vai ser 180 menos... Ficou embolado aqui? Como é? Escrever de uma forma mais... Dê para visualizar melhor. Então, aqui eu estou procurando aquele triângulo, esse ângulozinho aqui, bem riscadinho aqui, tá? Para vocês entenderem qual é. Que ele é vizinho desse xzinho aqui, mas ele não é o xzinho, ele é vizinho do x. Ele vai ser o triângulo, o ângulo ABD, tá? Ângulo ABD. Vou colocar aqui. Ele é igual a, 200, a 180, que é a soma dos três, menos o que eu já tenho. E o que que eu já tenho? 2x mais 90. Logo, eu vou fazer isso aqui, 180 menos 2x menos 90. Então, ABD vai ser igual a 180 menos 2x menos 90. Quando eu faço 180 menos 90, olha, eu vou obter 90 menos 2x. Concordam? Então, esse vizinho aqui, que é o ângulo ABD, ele tem 90 menos 2x. Opa, se eu somar com x aqui, eu consigo achar o meu 90 menos x, não consigo? É exatamente o que eu vou fazer. E esse é o ângulo B. É o ângulo ABC agora. Ângulo ABC vai ser igual a esse aqui, que eu acabei de achar, 90 menos 2x mais x. Porque eu já sabia que x era o ângulo da base, que é igual a esse C aqui. Igual a esse ângulo C, por quê? Porque CD é igual a BD, como o enunciado nos forneceu aqui. Então, eu sei que o ângulo ABC é igual a 90 menos 2x mais x, 90 graus menos x. Opa, achei o ângulo que eu quero. Então, agora eu vou trabalhar com esse ângulo aqui, 90 graus menos x, esse ângulo todo aqui, ó. E vou trabalhar com o triângulo ABC, o triângulo grande. Ó, na frente dele eu tenho um cateto oposto, que é 3 mais 5, que é 8 centímetros, é o lado AC. Então, cateto oposto ao ângulo 90 menos x eu tenho, e eu também tenho o cateto adjacente. Não é isso? Então, eu acho já a tangente. Ah, e como é que eu vou achar o seno? Bom, gente, eu posso aplicar um Pitágoras, né? Eu posso dizer aqui que BC ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, BC quadrado igual 64 mais 16. Então, BC quadrado igual
64 mais 16 vai dar 70, 80, né? Então, BC igual a raiz de 80. Quando eu fatorar o 80, acho que eu vou obter 4 raiz de 5. Fatorando aqui para ver se dá para tirar da raiz. Ó. 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Então, aqui, ó, eu tiro 4 e fica assim. Porque é 16 vezes 5 que dá raiz de 80. Então, dá 4 raiz de 5. Vai ficar mais bonitinho, arrumadinho. BC vale 4 raiz de 5 aqui. 4 raiz de 5 centímetros. Agora eu posso fazer a tangente e posso fazer o seno, que é o que eu estou procurando. Vamos fazer o seno, que pediu primeiro? Então, aqui agora, depois de trabalhar aqui, a gente já pode achar o seno de 90 graus menos x vai ser igual a cateto oposto. Qual é o cateto oposto do ângulo B? É o lado AC. E ele vale quanto? 8. Sobre a hipotenusa, que vale quanto? 4 raiz de 5. Vamos multiplicar por raiz de 5 aqui para poder simplificar isso, para poder racionalizar e tirar a raiz do denominador. 8 raiz de 5 sobre... Eu já poderia ter simplificado aqui para dar 2 em cima, né? Bem melhor, né, gente? Vou simplificar aqui, tá? Que vai dar 2. Então, aqui vai dar 2 raiz de 5 sobre 5. Se vocês racionalizarem no final, dá também, tá? Dá certo. Agora, já calculei o seno, vou calcular a tangente agora. Tangente de 90 graus menos x, que vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, cateto oposto é 8 e cateto adjacente é 4. Então, a tangente vai ser igual a 8 sobre 4, que vai ser 2. Então, tangente, o valor é esse. Esse aqui é o valor do seno. Se eu quisesse achar cosseno, poderia fazer ali no triângulo também, mas também pode achar aquela relação fundamental da trigonometria, pode achar através dela, né? Seno ao quadrado do ângulo 90 graus menos x, mais o cosseno ao quadrado dele vai ser igual a 1. Daria para usar essa relação também. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, conferindo aqui a resposta, se é isso mesmo, que esse aí já deu. Isso aí, tangente deu 2 e o seno 2 raiz de 5 sobre 5. Essa próxima é trigonometria também. Para construir uma ponte sobre um riacho, foram colhidas as informações abaixo. Aí, no caso, ai, que maravilha, né? Que benção. Já nos dá a figura. Aí deu alguns dados aqui de seno, cosseno e tangente desse ângulo e pediu para determinar a largura aproximada do riacho. Aonde que está a largura aproximada do riacho? Aqui, né, gente? Se é isso que eu quero, eu vou chamar de x. E vou trabalhar com esse triângulo todo. Não vou trabalhar só com esse aqui, não, tá? Por quê? Porque eu não tenho essa medida aqui e nem essa. Então, não faz sentido eu trabalhar só com esse triângulo de cima. Eu vou trabalhar com o triângulo inteiro. Então, eu fiquei aqui com o triângulo aqui sem estar cortado, que tem medidas que são as seguintes. Aqui é 65, que é o ângulo que eu vou trabalhar. Aqui é 30 metros. E aqui, ó, ao invés de ser só x ou só 3, é x mais 3, porque é tudo. Então, ó, tá na frente do 65, cateto oposto. Isso aqui é o cateto que ajuda a formar o 65, é o cateto adjacente. Oposto com adjacente, eu tenho quem? Tangente de 65 graus. Então, tangente é igual a cateto oposto, x mais 3, sobre cateto adjacente, que é 30, que é o cateto que ajuda a formar. Aqui, substituindo por 2,14, igual x mais 3 sobre 30. Então, eu vou ter aqui que x mais 3 é igual a 30 vezes 2,14. Então, 2,14 vezes 30. 0, 0, 0. 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, 4. 3 vezes 2, 6. Então, 0, 2, 4, 6. Duas casas só depois da vírgula. 64,2. Então, 64,2. Meu Deus, que 6 feio.
64,2. Aí, passando para cá, ó, eu vou ficar com x igual 64,2 menos 3. Isso vai me dizer que a largura aproximada, gente. Por que aproximada? Porque o seno, o cosseno e a tangente são medidas aproximadas, tá? Desse ângulo. Então, vai me dar 61,2 o quê? Tá trabalhando com unidade? Tá, metro. Então, tem que botar que eu sou obrigado. Se a questão der, eu preciso colocar a unidade. 61,2 metros. Oitava questão é o seguinte: dado um triângulo, ele tem três lados medindo 5, 11 e 13. Determine se esse triângulo é acutângulo, ou seja, se ele tem os três ângulos menores que 90, se ele é obtusângulo, ou seja, se ele tem três ângulos menores que 90. Ele é chamado de acutângulo, ângulos agudos, lembra? Obtusângulo, ele vai ter um ângulo maior que 90. E se ele for retângulo, um ângulo igual 90 graus, tá? Então, as nossas referências aqui sempre 90. Ele vai poder ser acutângulo, esse tipo aqui. Obtusângulo, esse tipo aqui, ó, tem um ângulo mais abertinho aqui, maior, que ultrapassa 90. Retângulo, nosso velho conhecido aqui, onde a gente aplica o Pitágoras. O que que a gente vai fazer então, gente? A gente vai aplicar a relação que é com o Pitágoras, que vai ser, pega o maior lado, eleva ao quadrado. Isso aqui dá 169. Pega os outros dois e soma elevados ao quadrado. X, 5 quadrado mais 11 quadrado. Isso vai dar 25 mais 121, que é igual a 146. Quando essa relação aqui é igual, nós temos esse segundo caso. Só que não é igual. 169 é maior que 146. Se isso acontecer, se for maior, se o maior lado ao quadrado for maior que a multiplicação dos outros dois lados ao quadrado, isso significa que esse triângulo é esse tipo aqui, ó. Quando a relação do lado maior ao quadrado é maior que a soma dos outros dois ao quadrado, ele é obtusângulo. Se fosse menor, que é o contrário, seria acutângulo. Então, a gente tem que lembrar dessa relação aí, fazer esse cálculo e a gente chega a essa conclusão aí. Tá bom, gente? Obrigadão, um beijo e até mais.